Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 24 de julho, nós estamos com Alimento Diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 4, Combater o Bom Combate. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 15, a importância de se manter saudável. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente Ele quer que a gente perceba, a direção que vem dele. Senhor Jesus, hoje existem muitos ensinamentos diferentes, muitas coisas relativas à palavra de Deus, Senhor Jesus, mas a gente precisa aprender no meio disso tudo a identificar o falar do Espírito. Precisamos nos tornar especialistas em ouvir o Espírito. É isso que o Senhor está contando com cada um de nós. É a maneira de a gente se manter saudável. A gente sempre começa pelo Espírito. É o Espírito que realmente nos leva, a crer no Senhor, a aceitar o Senhor como nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus. É o Espírito que começa a trazer para nós o Evangelho, mas muitas vezes esse Evangelho não se torna completo na nossa vida, porque entram ensinamentos diferentes, Senhor Jesus, e o nosso crescimento fica estagnado. Mas o Senhor Ele quer que realmente a gente se volte, Senhor Jesus, para aquilo que realmente pode nos edificar. E aí é que entra a palavra profética, uma palavra que dá direção, uma palavra que nós podemos reconhecer como o falar de Deus. O Senhor precisa direcionar todas as coisas. Essa obra é do Espírito. É o Espírito que vai realizar todas as coisas. O ser humano não consegue realizar isso. Ó Senhor Jesus. Por isso eu estou mostrando para nós, olha, é algo do Espírito. Nós precisamos aprender a exercitar o Espírito para que o Senhor possa nos conduzir de maneira saudável. Não só começando ou terminando, mas também desenvolvendo tudo de maneira saudável. Ou seja, ouvindo as palavras que vão nos conduzir à fé, que vão nos levar a cumprir o plano de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Números capítulo 9, do versículo 17 ao 22. Ó Senhor Jesus. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e segundo a ordem do Senhor partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Ó Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ó Senhor Jesus. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia, que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Provérbios, capítulo 29, versículo 18, versão King James atualizada. Ó Senhor Jesus. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A palavra profética nos dá direção. Ó Senhor Jesus. A ortodoxia de nosso ensinamento é a Bíblia. É o que está no Novo Testamento, o ensinamento dos apóstolos. O que estiver além disso, nós não ensinamos. Muitos grupos cristãos também possuem a Bíblia como escopo de seus ensinamentos. Mas apesar disso, a degradação entrou em muitos deles. Como então saber qual é a direção certa? Como saber qual é a vontade de Deus hoje?
Aí vemos a importância da palavra profética. Nosso escopo é o ensinamento dos apóstolos, mas ainda assim, alguém pode ensinar algo que, mesmo estando dentro desse escopo, distrai os irmãos daquilo que o Espírito tem falado hoje. Logo, não basta apenas estar dentro desse ensinamento, temos também de estar atualizados, esclarecidos quanto ao que o Espírito tem falado na época atual, assim como falou às 7 igrejas apresentadas no livro de Apocalipse. Isso diz respeito à palavra profética, a qual determina o movimento, a marcha, a direção do povo de Deus. Ó Senhor Jesus! No livro de Números, temos um retrato de como o exército de Deus era conduzido. Assim como o exército de Israel, não somos um exército sem direção. Somos um exército dirigido pelo Senhor, pelo Espírito. Apesar de ter como escopo o ensinamento dos apóstolos, temos também uma nuvem que dita as regras no tocante à direção, ao mover do povo de Deus. Quando a nuvem se levanta, todos devem levantar-se. Quando a nuvem para, todos devem acampar. Segundo o mandado do Senhor, a nuvem traz a ordem para o momento presente. Ó Senhor Jesus! Como lemos em Números 9, do 18 ao 22, o povo de Israel obedecia à nuvem, ou seja, a palavra profética. Aleluia! A igreja está em marcha. Com a palavra profética restaurada, a igreja está marchando rumo à boa terra de Canaã, rumo ao reino. Vamos cumprir nosso dever segundo a ordem do Senhor, por intermédio de seus apóstolos. Ó Senhor Jesus! Em 2 Pedro é dito que temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Ou seja, a palavra profética precisa ser confirmada. O cartório celestial precisa reconhecer e dar o aval a essa palavra. Isso é algo do Espírito. Quando uma palavra é ministrada, se ela é profética, se ela vem de Deus, ela se confirma na prática. Os sinais a seguem, os acontecimentos a seguem, e a igreja se põe em marcha sem dificuldade, pois o Espírito a acompanha. Ó Senhor Jesus! Somos a igreja que está no período da noite, perto do despontar da aurora. Um pequenino rebanho que não tem grandes recursos, nem poderio financeiro, econômico ou político, mas aprove ao Pai nos dar seu reino. Somos os trabalhadores da última hora que presenciarão o amanhecer. Somos a igreja em Filadélfia, cujo embrião se formou nos séculos 18 e 19 e se consolidou no século 20. Hoje, no século 21, a situação que vivemos é a da igreja em Filadélfia. Essa situação não foi produzida por homens, e sim pelo Espírito. A coesão entre nós, o engajamento, esse espírito de combate, de correr a carreira, de guardar a fé, não existe em lugar nenhum, somente na igreja em Filadélfia. Andrew Miller profetizou em seus escritos sobre a história da igreja que os tesouros da palavra profética estão na igreja em Filadélfia. Ele considera que quem está na igreja em Filadélfia está dentro da casa de Deus, juntamente com ele. Na igreja em Laodiceia, Deus está fora da casa, uma vez que está batendo a porta. Graças ao Senhor, somos a igreja em Filadélfia. Estamos dentro da casa e temos a palavra profética, que é como uma candeia, que nos dá a direção em meio à noite escura, quando não enxergamos nada. Ó Senhor Jesus! Mas lembre-se, antes que o dia clareie, a aurora precisa chegar. Por isso, precisamos ser os especialistas que observam e aguardam o momento da aurora. A grande maioria não percebe sua chegada, mas para os especialistas, ela já pode ser observada. Creia nessa palavra profética e em pouco tempo, você, como navegador, também perceberá a chegada da aurora. Ó Senhor Jesus! Por isso, querido leitor, devemos manter nosso coração puro, nossa consciência boa, nossa fé sem fingimento. Assim, receberemos a estrela da manhã, o sol nascente das alturas, e bem antes de todos, perceberemos que a aurora já está ocorrendo. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, qual é a importância da palavra profética? Ó Senhor Jesus, é a palavra profética que nos dá direção. Se o Senhor não nos direcionar, se Ele não nos direcionar, se Ele não nos iluminar, a gente fica perdido. Senhor Jesus, estamos num momento de trevas, de escuridão. O Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos.
E o que ele faz hoje na igreja, de maneira muito sutil, é colocar confusão, para que a gente não creia, né? Vá brotando ali, né, uma raiz ali de incredulidade, Senhor Jesus, vai gerando ali uma amargura, e a gente vai se afastando, né, do Deus vivo, ó Senhor Jesus. A gente não tem dificuldade de reconhecer o Deus verdadeiro, mas um Deus vivo, Senhor Jesus, que está dentro da casa junto conosco, governando, administrando todas as coisas, a maioria não percebe isso. Acha que a palavra é apenas para discutir, para procurar a melhor maneira, e um dia, Senhor Jesus, aí você vai ver se Deus decidiu ou não, né? Se você vai entrar para ficar junto com Ele ou não. E aí muitos creem na perda da salvação, ou se vai para o céu com Deus, ou vai para o inferno, Senhor Jesus. E a Bíblia está falando conosco sobre o reino do Senhor. E esse reino já começa agora, pelo governar de Deus na nossa vida. Por isso que a palavra profética tem que entrar nos dando direção. O homem não consegue fazer isso, só o Espírito consegue. Por isso a nossa luta hoje é de levar os irmãos a exercitar o Espírito, é de levar os irmãos na presença de Deus, para que cada um reconheça, olha, é o Senhor falando, ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje, reconhecer quando Deus fala. Se a gente exercitar o Espírito, a gente realmente vai reconhecer, opa, é o Senhor, não é o irmão, não é doutrina, não é isso, não é aquilo, é o Senhor me guardando. Se a gente estiver debaixo da direção do Senhor, a gente está debaixo do guardado do Senhor, assim como o povo ali no deserto, né? O Senhor mandava eles pararem, era para guardá-los. Se mandava avançar, também era para guardá-los. Aqueles que de repente não quisessem, ficasse para trás, não acompanhasse, com certeza iam tombar no deserto, Senhor Jesus. Mas o nosso foco não é viver no deserto, o nosso foco é entrar em Canaã, é entrar no reino. Por isso eu preciso estar atento ao falar do Senhor, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós, né, que a gente precisa realmente aprender a ouvir o Senhor, aprender a exercitar o Espírito. Eu sempre tenho sempre falado isso aqui, né? A pessoa pode estar cheia do Espírito ali, cheia de Deus, e falando, você fala, olha, gostei, muito bom, mas eu não quero fazer. Senhor Jesus, a gente tem a nossa escolha, né? Deus vai respeitar, Senhor Jesus, mas vai tombar no deserto. Então, eu particularmente eu vejo, né, dessa forma, eu vejo que, né, ali no deserto, ali, né, quando o povo estava à porta de Canaã, Deus mandou ali, né, os 12 espias, né, um príncipe de cada tribo, para espiar a boa terra. Eles ficaram lá 40 dias, né, Senhor Jesus. Depois voltaram, né, os 12 espias, né, e 2 deles ali carregando, né, um cacho de uva que era tão grande que precisou ser pendurado, né, para 2 pessoas carregarem, Senhor Jesus. Né, eu creio que esses que trouxeram os cachos de uva foram, né, Josué e Caleb, Senhor Jesus, porque os outros 10 espias só viram coisas negativas, não trouxeram nada de bom, e eles começaram a infamar a terra, começaram a falar mal. Não, Deus trouxe aqui a gente para ser devorado, eles vão devorar a gente, Senhor Jesus. E aí Josué e Caleb tiveram ali, se desesperaram, falaram, não, basta a gente obedecer o Senhor, é tudo uma questão de obedecer, Senhor Jesus. E aí o povo murmurou, reclamou, aí Deus tirou e falou, olha, segundo os dias que os espias passaram na terra, 40 dias, esses 40 dias vão ser convertidos em anos, 40 anos vocês vão rodar no deserto, Senhor Jesus. E a gente viu ali, logo depois o Senhor estabeleceu o tabernáculo, e como a gente viu aqui em Números, né, Senhor Jesus, tinha uma nuvem, né, o povo ia seguindo essa nuvem. Quando a nuvem parava, eles montavam o tabernáculo, essa nuvem descia sobre o tabernáculo e ficava ali. Quando essa nuvem ela subia novamente, o povo entendia, olha, hora de desmontar tudo, acampamento, tabernáculo, a gente já viu, né, em diários anteriores, como que era a ordem, né, a ordem das tribos andarem, né, ali os levitas, né, cada grupo ali, né, era responsável por uma parte, tinha que desmontar, tinha que colocar um pano na arca, tinha aqueles que iam carregar a arca, tinha toda uma ordem, né, na hora de desmontar para seguir a nuvem. E como a gente viu, né, a nuvem podia demorar apenas algumas horas ou poderia demorar meses, mas tudo isso era guardado do Senhor, Senhor Jesus. E eu particularmente vejo que como que as pessoas foram caindo no deserto? Foi pela desobediência. Eu creio que chegava um momento, né, em que o Senhor lhe provava o coração. A pessoa chegava, né, imagina você, né, você está ali andando no deserto, andando, já está cansado, esperando o Senhor parar.
Aí o Senhor vai lá e para, e você fala, poxa, graças a Deus, amém, agora eu vou descansar um pouquinho. Aí você vai lá, começa, né, a montar as coisas, monta a barraca, né, vamos dar banho nos filhos, vamos organizar as coisas, vamos comer, de repente, nem acabou de montar o tabernáculo, de repente a nuvem sobe. Você, poxa, peraí, eu acabei de montar acampamento, acabei de organizar as coisas, tem que sair de novo. Ah, Deus, eu não vou não. Ficava no deserto. Senhor Jesus, quem se separava do grupo, né, quem saía do meio da congregação, com certeza perecia por desobediência. Então, era guardado o Senhor, né? Digamos que estava acontecendo alguma coisa mais à frente, o povo podia correr perigo, então Deus parava a nuvem. Senhor Jesus. E depois, de repente, tinha alguém ali no encalço deles, procurando, o Senhor falava, agora é hora de partir. Senhor Jesus. Não que o Senhor não fosse guardar, mas é para a gente ver assim, né, que o intuito da palavra profética é nos guardar na presença de Deus. E como mostrou para nós, né, a igreja em Filadélfia, né, ela tem Deus dentro da casa, né? E aí mostrou, deu exemplo, né? Laodiceia, por exemplo, Deus está do lado de fora, né? Eles estão na casa de Deus, mas Deus está do lado de fora, querendo entrar. Senhor Jesus. Então, tudo isso aqui é profético, né? O Senhor mostrou para nós que o Senhor está restaurando em nós, né, a condição, né, da gente viver a igreja em Filadélfia. Então, muitos irmãos tomam essa palavra de maneira errônea, dizendo, não, irmão, já estou aqui, já estou em Filadélfia, está tudo certo. Não, Filadélfia é uma condição espiritual. Senhor Jesus. Você pode estar no lugar onde está todo mundo vivendo Filadélfia e você pode não estar vivendo Filadélfia. Você está em toda a condição de viver, mas você não obedece, você não se põe diante de Deus, você não valoriza a palavra. Quem valoriza, escuta. Por isso que ele falou, a gente tem que ser especialista para observar, Senhor Jesus, perceber antes de todos. Quem percebe se prepara. Ó Senhor Jesus, isso está mostrando para nós. Então, o Senhor está nos chamando para nos colocar numa condição de Filadélfia. A gente tem pouca força, mas temos o nome e a palavra. Temos o Senhor, né, Senhor Jesus, dando para nós todo o seu respaldo para a gente avançar, porque isso aqui não é algo produzido pelo homem, mas é algo produzido pelo Espírito. Por isso que o Senhor está falando conosco essa semana a questão da ortodoxia da igreja. Ortodoxia da igreja não é simplesmente pegar umas regrinhas aqui e falar, isso aqui é ortodoxo, vamos fazer isso aqui. Não, a ortodoxia da igreja tem relação com um ensinamento correto. A gente olhar para a palavra e perceber que só tem um ensinamento correto. Pode existir muitos ensinamentos, como um outro aqui, né, com a Bíblia como escopo, mas pode estar escapando, pode estar distraindo os irmãos daquilo que o Espírito está falando. Então, quando a gente fala de algo ortodoxo, algo correto, não é para dizer, irmão, então vocês estão certos e todos os outros estão errados. Não. O Senhor está mostrando para nós que não é questão de certo e errado, é uma questão de obedecer o Espírito. Só há um ensinamento correto. Não é ensinamento A ou B, mas é um ensinamento que a gente recebe do próprio Senhor. É o que vem através do Espírito. Se a gente prestar atenção na Bíblia, a gente vai ver que todo o tempo sempre foi assim. O Espírito guiando, a nuvem guiando, o próprio Deus mostrando a hora de prosseguir, a hora de parar. Senhor Jesus, né? Hora de andar, tinha uma ordem, tinha uma marcha. Senhor Jesus, né? Tinha que seguir. Tem hora que a gente tem que seguir o Senhor, largar tudo. E tinha hora que a gente tinha que ficar parado. Aí a hora de ficar parado era hora de conviver, né? De aplicar, Senhor Jesus, a pureza de coração, né? De tocar na palavra, de sentar com os filhos, né? Inculcar neles a palavra. Senhor Jesus. Porque senão a gente fica muito focado só no andar, só na obra. Tem que fazer isso para Deus, tem que fazer aquilo outro. Mas tem aquele momento que a gente precisa parar, ter comunhão, viver, Senhor Jesus. Por isso eu estou nos chamando, olha, a gente precisa estar claro. Senhor, a palavra profética está vindo, nos atualizando, nos esclarecendo aquilo que o Espírito está falando na época atual. Por isso não é só pegar qualquer coisa da Bíblia e tirar uma lição. Não, mas realmente é o Espírito que está falando. Porque senão a gente traz algo bíblico, mas isso ao invés de fortalecer os irmãos, isso vai distrair os irmãos daquilo que o Espírito está falando. Senhor Jesus, tem coisa que realmente a gente tem que ensinar. Olha, irmão, a gente faz assim, é dessa forma, ó, tem esse viver, ó, a gente tem que exercitar o Espírito e tal. Mas eu não posso ficar falando isso enquanto o Espírito está falando outra coisa. Senhor Jesus. Então, há momentos para tudo.
Isso ele quer mostrar para nós. Tem um limite até onde a gente pode ensinar. E hoje para nós é o ensinamento dos apóstolos. Senhor Jesus. Então, Deus está mostrando para nós o começo de tudo, né? Antes o povo estava sendo dirigido ali, né? Senhor Jesus, andando ali no tabernáculo, Senhor Jesus. E a gente vê ali o povo culpando Moisés. Só que Moisés ele não ia na frente e a nuvem seguia Moisés, não. A nuvem andava e Moisés também estava seguindo a nuvem. Só que aí na hora de culpar, é fácil apontar para o homem e dizer que a culpa é dele, né? E a gente vê quantas coisas, né, o povo fez ali, botou culpa sempre em Moisés, e era Deus quem ia defender Moisés, não precisava de ninguém falar nada, Senhor Jesus, mas era um começo, eles precisavam aprender a seguir o Espírito. E hoje da mesma forma, né, Senhor Jesus, quando a gente vê o início da igreja, a gente já viu ali Atos 2, né? Todos ali estavam juntos, com humildade, tudo era comum, partiu o pão de casa em casa, né? E eles eram perseverantes nas reuniões, nas orações, Senhor Jesus, na doutrina dos apóstolos, porque eles não tinham a Bíblia escrita como nós temos. Hoje a gente tem, né, todos os relatos ali, o Evangelho, que começa lá, o Novo Testamento, né, começa lá através de Jesus, o falar de Jesus, depois vem os ensinamentos dos apóstolos, em cima daquilo que Jesus falou, em cima daquilo que Jesus viveu. Jesus ele trouxe a realidade de tudo que aconteceu no Velho Testamento, ele conseguiu viver aquilo que o povo não conseguiu. Ele mostrou que a nossa maneira de viver é através do Espírito, é aceitando a revelação que vem do Senhor, é obedecendo a palavra, Senhor Jesus. Então, era novo para eles, então eles tinham que ter comunhão, e a igreja sentava ali e ouvia, mas logo depois foi entrando em degradação. Né? Paulo veio dando ensino, outros começaram a ensinar outras coisas, e hoje na igreja nós estamos tomando um caminho contrário. A gente está saindo dos muitos ensinamentos, e já viu durante a semana, né? Tem que ter cuidado de procurar muita coisa e acabar se deparando com algo que pode trazer dano espiritual. Não leva você a crer no Senhor, não leva você a desenvolver a fé, Senhor Jesus. Então por isso que a gente tem que estar atento. Então hoje o Senhor está restaurando a palavra, Ele está fazendo com que a palavra volte como era no início. Comunhão dos apóstolos, comunhão no Espírito. Então a gente está saindo dos muitos ensinamentos, de muitas vozes, para ouvir uma só voz, que é a voz do Senhor. Então, isso que o Senhor quer mostrar para nós como uma ortodoxia, um só ensinamento correto. Ou seja, nós precisamos ouvir o Espírito. É aquilo que o Espírito está falando. Não posso distrair os irmãos na hora que o Espírito está falando. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ser esclarecidos quanto àquilo que o Espírito está mostrando. É o Espírito que vai nos mostrar a hora de se movimentar, a hora de marchar, qual é a direção, qual é a velocidade, Senhor Jesus. A maneira de avançar, tudo é o Senhor que dita as regras, é o Senhor que mostra o ritmo, a direção, tudo mais. Então a gente precisa aprender a ouvir e obedecer, tem que cumprir, mas segundo a ordem do Senhor. Segundo o Senhor, a nuvem fazia, a nuvem andava, todo mundo andava. Quando a nuvem parava, todo mundo parava, mas a nuvem, ela fazia tudo segundo o mandado do Senhor. A nuvem não tem problema com ela obedece o Espírito, ela obedece o Senhor. Então por isso que hoje a gente tem que perceber, a gente vai ver com mais clareza na semana que vem, que hoje a obra é do Espírito. É o Espírito que conduz, mas o Espírito não está independente, né? Ele está ali levando a gente a tocar no Senhor, né? Senhor Jesus. Então aqui todo mundo tinha uma ordem a cumprir, uma maneira de caminhar, porque eles sabiam exatamente o que fazer, porque era tudo debaixo da ordem do Senhor, Senhor Jesus. Então eles precisavam ouvir a palavra, e o próprio Deus confirmava a palavra, e eles tinham que atender a essa palavra, a essa direção. Por isso que mostrou, o Senhor está mostrando, dando para nós a palavra profética, e ela está vindo de Deus, e ela mesmo está se confirmando. A Bíblia fala que os sinais acompanham os que creem. Não é o que crê, Senhor Jesus, que vai atrás de sinal. Não, você creu, Deus vai fazer o sinal. Você obedeceu, você atendeu, é Deus que vai vindo confirmando. Então hoje a igreja, Senhor Jesus, tem que seguir o Espírito. Se você segue o Espírito, é como botou aqui, né? A igreja se põe em marcha sem dificuldade, porque o Espírito acompanha. Então, se a gente está tendo dificuldade de alguma coisa, tem que exercitar mais o Espírito, Senhor Jesus, para a gente ouvir. Por isso ele nos chamou, olha, nós somos trabalhadores da última hora, somos aqueles que estão vendo a confirmação da palavra, e são aqueles que vão presenciar a volta do Senhor. O Senhor deu para nós um encargo maravilhoso. Tudo é pelo Espírito, não é o homem que vai produzir isso.
Como sempre cito o exemplo de Paulo, né? Perseguindo a igreja, um dia brilhou a luz. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Opa, isso aí o homem não pode fazer, o homem não pode fabricar. Senhor Jesus, a gente não pode fabricar a direção do Espírito. E se alguém tiver com um intuito ganancioso, alguma coisa tentando fabricar algo, se você viver no Espírito, você vai perceber. Ó Senhor Jesus, é isso que eu estou mostrando para nós. Até que o dia clareie, a gente tem que estar atento. Senhor Jesus, né? Temos que estar ali vivendo a vida da igreja, vivendo na casa de Deus, mas com Deus dentro, tendo comunhão com Ele, Ele direcionando todas as coisas. A gente tem que fazer o quê? Atender, confiar, perceber que esse é o melhor caminho. Senhor Jesus, e Ele mostrou para nós, olha, a aurora está chegando, o Senhor já está dando os sinais, mas só os especialistas estão enxergando. Ou seja, quem valoriza a palavra, quem valoriza a direção de Deus, está vendo. Senhor Jesus, e é isso que está mostrando para nós. Nós precisamos ser aqueles que creem naquilo que os especialistas estão nos mostrando. Para que quando ele mostrando, quando a gente estiver navegando, ou seja, caminhando junto com a igreja, a gente vai ver. Por isso que o Espírito quer nos direcionar juntos. A gente vai receber aquilo que vem do Senhor, né? O Senhor está brilhando para nós, né? O seu sol da justiça, Senhor Jesus, a sua vontade, e a gente precisa realmente estar atento quanto a isso, ser iluminados pelo Senhor, caminhar junto dele. Tudo na palavra profética nos leva a ser um com o Senhor. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.